Olá a todos, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Krakatoa e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante sobre essa revista aqui, sobre essa matéria de capa que deve estar invertida para o vídeo de vocês, mas o título dela é Magnetorrecepção, o Sexto Sentido, e é muito interessante, eu gostei muito da capa. O meu marido até falou assim, gente, até a menina da capa lembra você quando eu tava com franjinha, né? Ele falou assim, olha que legal as cores e tal, porque eu uso esse rosinha. Ele falou que coincidência, porque até a menina da capa, tem um olhinho meio oriental, assim, né? Puxado, de tal, com franjinha e tal. E, tá, segundo ele, tava lembrando eu quando eu tava com a minha franja. Agora deixei ela crescer aqui, né? Então, tá mais comprida. E eu fiquei muito, obviamente, animada com essa revista, gente. Essa matéria aqui, gente, sem comparação. Eu só não fiz matéria, não fiz um vídeo antes porque eu estou ainda trabalhando muito, dando aula, tava terminando minha dissertação, enfim, que loucura. Ah, e a chamada. Mas então, o que a gente vai fazer? Eu já tenho aqui no meu canal alguns vídeos sobre essa temática, sobre magnetobiologia, biomagnetismo. Já falei sobre magnetorrecepção, tem um vídeo sobre o Kirschvink, geral assim, sobre o trabalho do Kirschvink, Joseph Kirschvink, que ele é até citado nessa matéria. Já tem um vídeo no meu Instagram, vários vídeos sobre basicamente assim, tudo que falou nessa matéria da Super, interessante, da revista Super. Eu tenho um vídeo que citei alguma coisa. Eu achei tão legal porque eles ainda citaram um estudo recente sobre o efeito biológico de campos magnéticos em células, que foi uma das vertentes da minha pesquisa de mestrado, né? A minha vertente, aliás, foi o que eu pesquisei. Eu pesquisei o efeito biológico de campos magnéticos em células de fibroblastos, células vivas em cultura. Então eu achei muito interessante, porque até essa temática, essa matéria citou. Eu falei, caraca, que legal, que legal. Então trouxe esse tema para vocês, pra gente poder falar um pouquinho sobre isso. Para começar, eu vou falar a chamada da matéria, daí a gente vai falar um pouquinho sobre os assuntos. A chamada da capa da revista, aqui, né, como vocês podem ver. Aqui mostra a menina, aqui mostra uma representação de um campo magnético, né, com essas linhas, as linhas do campo magnético, com representação de um dipolo, né, tendo um polo norte, polo sul. E ela fala assim, pássaro, vacas, baleias e até bactérias orientam-se pelo campo magnético da Terra. E um estudo recente sugere que o cérebro humano também pode detectá-lo de forma inconsciente. E esse estudo que eles citam é o estudo do Joseph Kirschvink, junto com diversos outros autores, no qual eles detectaram essa percepção do cérebro humano a modificações e variações de campo magnético externo, ainda que o próprio voluntário não tenha percebido isso de forma, a princípio, consciente, né? Então, isso é muito interessante, né? E como a gente sabe que outros animais utilizam essa percepção, essa magnetorrecepção, esse sentido magnético, isso é legal porque pode significar algum traço da evolução humana, um sentido remanescente ali, né? Ou talvez tenha algum tipo de função que a gente não conheça ainda, talvez tenha algum efeito que não é conhecido pelo próprio ser humano, a gente sinta e não perceba, porque já é tão automático, né? Como a gente está inserido num planeta que tem um campo magnético, que é o campo magnético da Terra, a gente pode estar usando esse sentido para alguma coisa que a gente até desconheça. Tanto que existem efeitos negativos da ausência de campos magnéticos, de campos geomagnéticos. Esse campo que a gente está, do campo do planeta Terra, ele é importante para os seres vivos, né? É essencial por diversas razões. E os campos hipomagnéticos, essa ausência de campos magnéticos, isso pode ser prejudicial, por exemplo, para os astronautas. Então, um dos desafios do ser humano poder desbravar novos horizontes além do nosso planeta Terra é até mesmo essa questão da gente precisar desse campo magnético para funções fisiológicas diversas que até são desconhecidas, muitas delas, e a gente tem que ter adaptações para esses astronautas, para eles poderem conseguir viver, né, sobreviver fora da Terra. E eu gostei muito da revista. Essa matéria ela começa na página 20, né, e o mais legal é que ela tá no site também, então ela tá disponível para quem quiser ler. Eu deixei o link dela no meu Instagram, vou deixar novamente. Vou deixar o link da matéria aqui também no meu vídeo do YouTube. Meu Instagram é Isis Holística. Eu vou mostrar aqui
onde é que começa a matéria, para vocês verem na revista, mas vocês entrando no site, o título é na revista Super, né? O título tá Magnetorecepção, o sexto sentido. Ainda assim, considerado pode ser um sexto sentido, mas pode ser, como existem outros sentidos além desses 5 principais, né? Olha como é que ela tá na revista. Ela tá assim, essa matéria de capa, né, na página 20. E aí tem todo esse texto que está sendo descrito na revista, ele tem imagens muito legais, assim, que mostram os animais. Por exemplo, eles citam logo dos animais, aqui uma coisa que eles falam, ó, as vacas se alinham ao eixo do campo magnético da Terra sempre que vão comer. E ele é o segredo dos pomos correios. Se você prender um ímã no pescoço de um, ele não consegue voar. E quando o Sol interfere no campo magnético do nosso planeta, mais baleias encalham na praia. Olha só que interessante. No caso, quando ele cita as baleias, são cetáceos, né? Esses animais têm um cérebro muito interessante de se estudar, quando a gente pensa na questão do ponto de vista da neurociência, e eles teriam capacidades cognitivas, assim, bem legais, assim, quando a gente pensa, seriam dos animais mais inteligentes, estariam dentre os animais mais inteligentes do planeta, alguns dos cetáceos. E no caso das baleias, se elas usam esse sentido também, é uma coisa interessante a se pensar, né? É um assunto que a gente deve refletir. O que é esse sentido magnético? O que é essa percepção? Para que ela serve? O Joseph Kirschvink, ele tem um texto que ele fala, né, ele tem um título de Teoria da Biomineralização Unificada. Ele associa esse sentido magnético à biomineralização de cristais de magnetita. Aí a gente pode chamar de biomagnetitas, nanocristais de magnetita, nanomagnetista. Tem vários nomes que a gente pode se referir a esses cristais. São cristais da pedra magnetita, ferro 3O4. E essa magnetita, ela tá dentro, por exemplo, das bactérias magnetotáticas. Essas bactérias magnetotáticas, eu cito ela em outro vídeo, tem um vídeo que eu falo do Joseph Kirschvink, que eu mostro imagens. Nesse vídeo eu não vou ter muitas edições, porque eu tô mais comentando sobre esse assunto. Mas essas bactérias magnetotáticas, elas são muito interessantes também, porque elas têm em seu interior uma sequência de cristalzinhos de magnetita, né? Esses nanocristais, e elas utilizam isso, fica como se fosse uma coluna vertebral. É muito engraçado porque eles se alinham de uma maneira que parece uma coluna vertebral ali, e isso pode se alinhar de acordo com o campo geomagnético da Terra. Isso pode ser utilizado para essas bactérias para alimentação, né, e localização. No caso dos animais é mais complexo. Então ainda é uma área que deve-se ter uma atenção maior. Em 1992, o Joseph Kirschvink demonstrou as primeiras evidências em 92, né? Um ano depois do que eu nasci em 91, ou seja, em 1992 ele mostrou a primeira evidência de que existia esses cristais, nanocristais no cérebro humano. Muito tempo depois, 2019, que outros estudos foram demonstrando mais evidência desses nanocristais de origem biológica, né, que não seriam de origem exógena, seriam de origem endógena, produzidos pelo próprio corpo humano, né, dentro do cérebro. Então, são 30 anos de história dessa trajetória, dessa pesquisa que demonstrou essa evidência desses nanocristais. Isso é algo interessante que deve-se ter uma atenção, porque ainda tem muito para se entender sobre esse assunto. Então é muito importante que sejam feitas mais pesquisas acerca desse tema, para que a gente possa compreender melhor o porquê de existir, do que é exatamente essa magnetorecepção, o que se envolve, né, esse mecanismo no nosso organismo humano. Será que a gente usa para alguma coisa? Para a gente compreender melhor sobre a própria fisiologia humana, sobre o que tem essa relação com o nosso cérebro dentro do ponto de vista da neurociência, da fisiologia, dos sentidos, da percepção, da história da evolução humana, da evolução dos animais, como isso pode ajudar a gente a compreender as demandas do ser humano no caso de viagens para fora, né, do planeta, para como o ser humano quer se estabelecer em outros planetas, por exemplo, que ele vai para Marte, o que ele vai precisar. Para entendendo melhor sobre a nossa fisiologia, a gente consegue entender melhor sobre o que a gente precisa para conseguir viver em outros lugares também, né? Para explorar além da Terra. Então é tão legal essa matéria, eu gostei muito. É a matéria da revista de dezembro de 2021. E eles já tinham lançado algumas outras matérias um pouquinho falando sobre esse tema antes, né? Então logo eles já citam aqui a questão dos animais. Eles falam muita coisa, né? Falam desde o Egito Antigo.
Para quem quiser saber um pouco a matéria completa, recomendo ler a matéria. Não tem acesso, tem lá as referências, você anda no site legal que tem todas as referências direitinho. E eu achei tão legal, eles têm isso no site também, mas eles mostram, tem uma imagem aqui demonstrando o experimento feito pelo Joseph Kirschvink. É muito emocionante para quem... Eu sou fã, obviamente, né, dos trabalhos do Joseph Kirschvink. Eu admiro muito a pesquisa dele, a coragem dele desde o início. Ele hoje em dia é considerado ele é um geólogo, geobiólogo, né? Então ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa área. Então aqui já mostra ele seria a representação do Kirschvink aqui no meio, né, com o aparelho que ele criou para poder fazer essa análise, essa percepção, essa variação do campo magnético, perceber o que o indivíduo voluntário estava sentindo, né. Então eles explicam muito bem detalhadamente, aqui é tão bonito a gente ver a explicação que desse artigo publicado por ele junto com todos os seus pesquisadores, colaboradores em conjunto. É tão bonito ver isso acessível para a população, né? Uma linguagem acessível, que é importante, isso é da divulgação da ciência em linguagem acessível. Uma revista como essa, super interessante, ela tem um papel muito importante na divulgação do conhecimento científico de uma maneira acessível, na tradução desse conhecimento para uma linguagem da população em geral, né? Porque os artigos científicos acabam ficando muito limitados a quem é da área. Então isso inspira os novos cientistas, isso ajuda a divulgar o conhecimento, o saber, criar novas ideias. A gente precisa de novas pessoas pensando para a gente poder desenvolver novas ideias mesmo acerca daquele tema, novas abordagens, compreender melhor. Então aqui tem uma imagem que mostra do campo da Terra, né? Por exemplo, eles já explicam como é que seria uma explicaçãozinha sobre o nosso campo geomagnético. Isso é muito legal. Ele fala sobre como é o mecanismo. E as pessoas se confundem um pouco em relação ao campo geomagnético da Terra, porque tem aquela questão. A gente tem o norte geográfico e o norte magnético, o sul geográfico e o sul magnético. Então isso confunde as pessoas, né? Muitas pessoas elas confundem o norte geográfico como se fosse também o norte magnético. E não é. É bem o contrário. Então quando a gente tem o polo norte geográfico, na verdade, ele é associado próximo do polo sul magnético. E para complicar mais ainda, eles não são alinhados. Então, olha o que acontece. A gente tem um polo norte geográfico aqui, polo sul geográfico. E a gente vai ter como se fosse meio inclinado assim, cerca de 11,5 graus. Eu não sei agora que tá tendo variação, né? O campo magnético da Terra, esses polos, eles estão tendo mais variações. Eles modificam um pouco essa posição. Mas era mais ou menos cerca de 11,5 graus ali de diferença. E onde tem um polo norte geográfico, inclinado daqui para cá, aqui vem o polo sul magnético. Embaixo, o polo sul, o polo norte magnético. Então, eles são opostos, nós temos oposição. Então, de um lado a gente vai ter o polo norte, do outro a gente vai ter o polo sul, né? Então, entendido isso, aí a gente tem essa questão do dipolo. Então, aqui eles explicam um pouco sobre isso, né? Quando a gente gosta de um tema, a gente fica emocionado quando lê. Eu falo, caraca, tem aqui o trecho que eles já falam. Aqui mesmo na revista eles citam, em 1982, o biólogo Joseph Kirschvink, o mesmo da experiência de 2019 que eles citaram, observou que o tecido cerebral humano no microscópio eletrônico de alta potência encontrou que pareciam ser cristais de magnetita. E nas décadas seguintes, outros cientistas confirmaram isso. E, como eu vou falar? E descobriram que como a magnetita se distribui pelo cérebro, porque não é uniforme, ela tem uma concentração em algumas regiões específicas. Percebemos que algumas partes são mais magnetizadas. Quando mais fundo você vai no cérebro, mais magnetizado ele é. Então, esse quem fala isso, Stuart Gilder, que publicou um estudo sobre esse tema em 2018. Então, é bem interessante e é uma coisa muito difícil de se fazer, não é um estudo fácil, né? Estudos que são de sistemática de neurociência não são fáceis. E aqui a gente continua a matéria, né? Ele vai falando sobre a magnetosfera, aí tem todas essas implicações da magnetosfera, do planeta, que é essa área onde o campo magnético ele, atua, né? No nosso planeta Terra. Aí eles explicam bastante sobre essa parte. E aí aqui eles falam também, essa aqui é uma coisa que eu já sabia, né? Então me lembra muito que eu estudei e pesquisei quando eu era mais jovem, principalmente quando eu estava estudando sobre as terapias magnéticas, eu queria entender mais o efeito dos campos magnéticos em organismos vivos. Então aqui fala uma coisa muito interessante aqui nessa parte da matéria.
Eles falam, existe uma relação entre o campo geomagnético e a agricultura. Testes em laboratório revelam que quando expostos a campos magnéticos artificiais, o feijão e a soja crescem mais depressa, mas a cebola não se desenvolve direito se for isolada do geomagnetismo normal. Olha só, vamos destacar esse ponto. Eu fiz esse experimento com feijões, porque antes mesmo de eu entrar no meu mestrado e tudo mais, eu sempre pesquisei por minha conta, né? Então, eu fiz por minha conta, eu fiz experimento com 50 grãos de feijão, repeti algumas vezes, tirei foto e tudo mais pra mim mesma, porque eu queria ver o que acontecia. E eu peguei e expus esses grãos de feijão a campos magnéticos estáticos de ímãs de neodímio. E aí eu observei o que acontecia, medi, pesei, depois eu peguei alguns dias, eu fui... peguei essas plantas, pesei em gramas, quantos gramas tinha cada planta, fiz tudo bem distribuído, né, organizado, e observei uma diferença nas plantas que tinham sido expostas a campos magnéticos. Elas realmente pareciam crescer mais. Na minha experiência pessoal, eu na minha casa, minha área ali, com meus grãos de feijão, fiz com 50 grãos de feijão, porque eu queria ter muito, fiz esse estudo. Pra mim mesma, só pra ver o que acontecia. Isso dali eu penso, falei, realmente, eu vi no feijão. E olha só, isso eu fiz inspirada num estudo que eu tinha lido sobre tomate e sobre arroz, né? Sobre essas plantas e como o campo magnético teria influência de alguma maneira. E aqui, olha o que eles dizem. Eles citam estudos que mostram que feijão e soja cresceriam mais depressa na presença desse campo magnético. Então, indica que o campo magnético tem alguma influência nesses organismos. E outro lado eles falam, a cebola não se desenvolve. Então, quando ela é isolada, quando o campo magnético normal ele dá tira ela desse campo, ela não se desenvolve. O que me lembra os estudos que mostram os efeitos nocivos de campos hipomagnéticos sobre seres humanos, né? Então a gente vê esse ponto também. Já é uma coisa que a gente, mais uma vez, a gente começa a ver. Existe um efeito. O campo geomagnético, por menor que pareça ali, né, e campo magnético tem uma influência nos organismos vivos. A gente não sabe, pode ser para bem, aí vem a parte mais sofisticada, entender qual é essa influência, como isso age, se a gente aumenta é bom, é ruim, o que acontece, no que ele está agindo ali, qual o mecanismo de ação. Aí para entender o mecanismo de ação, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender sobre o magnetismo, tem que entender sobre a propriedade magnética na matéria, a gente tem que entender o que é ferromagnetismo, o que é diamagnetismo, paramagnetismo, dentre outras características das propriedades magnéticas da matéria. Aí o negócio vai ficando mais complicado. É claro, né? Porque a gente, para poder entender isso, a gente vai começar a entender a questão do organismo complexo, o sistema, porque nós somos a gente aqui, é um sistema complexo, várias células, órgãos, vísceras, a parte bioelétrica, bioeletromagnética, tem toda uma combinação ali complexa que acontece no nosso corpo. Tem a parte das unidades celulares, efeitos sobre as unidades, efeitos sobre os sistemas, efeitos sobre moléculas, efeitos sobre os átomos. O negócio vai ficando complicado, né? Então, quando a gente pensa em um organismo vivo, que a gente tem a nossa consciência, a gente decide, toma decisão, então o tempo todo a gente tá em movimentos dinâmicos ali, que variam muito. Então, isso tudo vai influenciando ali no nosso organismo como um todo. Então, entender esse efeito, né, dos campos magnéticos externos sobre os organismos vivos é algo complexo, né? Entender como... E é muito importante porque a gente compreendendo isso, a gente pode, como eu disse, melhorar as ideias do como vai ser a sobrevivência do ser humano em viagens fora do planeta e também, de repente, com aplicações na medicina diagnóstica, na parte terapêutica, tem várias possíveis aplicações que a gente pode utilizar esse conhecimento, além do próprio autoconhecimento, né, da nossa natureza humana, e isso podendo contribuir para a gente estar utilizando melhor os recursos biológicos que a gente tem. A gente compreendendo sobre a nossa natureza, a gente pode utilizar o que a gente tem de forma mais eficiente, né? Enfim, muita coisa que a gente vai vendo sobre esse assunto. O assunto ele é complexo e eu gostei que essa revista ela aborda de maneira bem geral sobre essa temática, né? Então eles vão falando sobre essa questão, falam vários outros detalhes sobre isso e é um apanhado aqui nessa questão da revista. Aí eu peguei aqui a matéria na versão online, eu vou deixar o link aqui para vocês, quem quiser assistir. Aqui eles falam todo sobre essa temática. Essa matéria aqui é exclusiva para assinantes. Eu consegui ler essa matéria, não sei se é porque... agora tá dizendo aqui...
Eu consegui ler ela inteira no site. Eu não sei se eu li ela na íntegra, porque meu outro negócio estava com assinante, enfim. Ela, para poder assistir, ela tá dizendo que tem no site, enfim, para assinantes, quem for da revista. Mas eu não me lembro agora se tem algum limite, ou se eu já sou assinante pela internet, porque eu assino tanta coisa. Às vezes tem aquele negócio de você consegue ler 3 matérias por mês do jornal, e você, para ler mais, você tem que ser assinante. Pode ser que tenha sido isso. Mas aqui tá falando, bom, a matéria ela é exclusiva para assinantes e ela tem todo esse conteúdo que tá aqui descrito. Era muito interessante. E a gente tem uma outra matéria aqui que elas falam, por exemplo, em carta a Einstein antecipou a descoberta sobre a sensibilidade magnética de animais. Então aqui a gente tem uma outra matéria da revista, super interessante, que eles também citam essa temática. Eles falam sobre essa questão de percepção da magnetorecepção. Outros autores, outros cientistas já tinham pensado sobre isso também. Tem uma outra matéria aqui deles, que é de 22 de março de 2019, que eles falam: alguns humanos detectam inconscientemente o campo magnético da Terra. Em experimentos voluntários expostos a campo similar ao gerado pelo nosso planeta, sofreram alterações perceptíveis nas ondas cerebrais do tipo alfa. Então esse aqui já cita, acredito que o experimento do Kishvink. E aqui nessa revista eles citam um experimento que é com as células. Então, para vocês poderem ler a matéria completa, acessar o site deles, eu vou deixar o link aí, tem que ser assinante, né? Não sei se tem alguma outra maneira. E também comprando essa revista aqui, que eu super recomendo. Eu gosto muito das revistas da Super Interessante, eu gostava muito da revista que eles tinham também, que era até muito parecido um pouco com a Super Interessante, chamava Mundo Estranho. Infelizmente o Mundo Estranho acabou, né? Mas eu tenho até a coleção de diversas revistas, das diversas edições do Mundo Estranho. E infelizmente o Super Interessante ainda está disponível, né? Nas bancas de jornal e tudo mais. Então recomendo para quem quiser saber mais sobre esse tema, ler essa matéria. E também ler as matérias que estão disponíveis no site da Super. Tem outras revistas aqui no Brasil que também já falaram um pouco sobre essa temática. E para completar também, quem quiser saber mais pode ver aqui nos meus vídeos. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema, explicando sobre esse assunto. E já tem alguns vídeos explicando sobre magnetorecepção, magnetobiologia, biomagnetismo, bioeletromagnetismo, efeito biológico de campos magnéticos, e toda essa temática, e também sobre terapias magnéticas, explicando a diferença sobre o que cada uma dessas coisas ela estuda. Então é isso, pessoal. Meu nome é Isis. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, comente suas dúvidas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais!